sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano, vamos fazer então a correção dos exercícios da aula dos dinossauros, tá? Então foram aí essas questões, 14 questões em relação aos dinossauros, questões bem simples e objetivas. Então vamos lá. Primeira questão te pediu, te perguntou como que se sabe que os dinossauros já existem. Ou seja, como se sabem que os dinossauros não é invenção, não foram invenção, Como a gente sabe hoje, de fato, que eles existem em forma de vestígios, em forma de fósseis. Como que eles existiram? Qual que é o indício, aquilo que nos mostra que eles realmente já existiram no planeta Terra, tá? Bom, a pergunta é tendenciosa, porque a gente já falou várias vezes, sobre os fósseis, Então, nós sabemos, que existiam animais diferentes, Os cientistas, os paleontólogos foram recolhendo essas amostras, recolhendo, poxa, meu Deus do céu, que bicho que poderia ser, Isso daqui não é um osso de um elefante, isso aqui não é um fóssil de um tigre. Então eles foram recolhendo aqueles vestígios, aquelas ossadas, e foram juntando, acumulando. E foram, trocando figurinha também com outros pesquisadores de outros países, fazendo o estudo da anatomia comparada. Lembra que eu já falei para vocês? Então eles pegaram todos esses fósseis, uns completos, outros não, e começaram a estudar, Aí pegaram, por exemplo, um crânio. Esse daqui é um crânio de um humano, mas só que esse crânio aqui, um outro, por exemplo, não tem nada a ver com o crânio de um humano, não é um crânio de um chimpanzé, não é um crânio de um cachorro, não é um crânio de um cavalo, não é um crânio de um golfinho. E eles descobriram outro muito próximo. E foram vários, muito semelhantes, Então eles chegaram à conclusão. Não, realmente, em torno de 100 milhões, 66, 70, 80 milhões de anos atrás, lá no Cretáceo, Jurássico, houveram um grupo de animais extremamente grandes e eles desapareceram. Beleza, nós vamos chamá-los então de dinossauros. Foi aí, que eles descreveram esses animais e sabe-se, que eles existiram, e hoje nós temos os registros fósseis desses animais extremamente grandes que sobreviveram no planeta Terra há aproximadamente 100 milhões de anos atrás, tá bom? Então, respondendo a pergunta diretamente, através dos fósseis, tá bom? Vejam, pessoal, que olha só, até mesmo algumas aranhas, tá? Esse aqui é uma imagem, de um fóssil real, tá? Isso aqui não é réplica, não é montagem, Vejam que interessante como que pode-se dizer mais ou menos a espécie, tá? Poxa, se um pesquisador descobre um fóssil desse daqui, um cientista descobriu, ele vai bater logo de cara, poxa, isso daqui é um fóssil de uma aranha, Porque eu conheço a aranha e sei que isso daqui é de uma aranha. Mas se ele encontra um fóssil que ele não conhece, não se assemelha com nenhum animal atual, aí ele vai ficar curioso, então tem que descobrir mais isso daqui. Tem que mandar mensagem para outros pesquisadores, tem que discutir até descrever aí a espécie, se for de um animal novo, uma espécie que nunca foi descrita, e estudar bastante. Então, através dos fósseis. E como os cientistas sabem como eram os dinossauros? Através do estudo da anatomia comparada. Utilizando quem? Os fósseis, tá? Como que eles sabem como eram o formato, Como que eles eram, Tem registros, de pesquisadores
decifrando até mesmo o hábito alimentar, né? Como, Renan? Estuda anatomia comparada através dos dentes, né? Vários dentes são preservados também. E pressupõe que, poxa, os seus dentes não são iguais a de um tigre, justamente porque o tigre, ele é um carnívoro e você é um onívoro. Então, novamente, através do estudo da anatomia comparada, dá para pressupormos várias coisas, né? Relacionarmos o tipo de dentição com o hábito alimentar daquele dinossauro. Questão 3. Que material os cientistas estudam para saber tanto sobre os dinossauros? O que eles utilizam? Né? Qual que é a base do estudo ali de todos os paleontólogos para saber tanta coisa sobre o hábito alimentar, onde ele vivia, né? O que? Os fósseis, pessoal. Justamente os fósseis. É a única base para compreender todas essas características desses animais, os fósseis, e paralelamente o estudo da anatomia comparada. Tá? Quantas espécies de dinossauros já foram escritas em nosso país até o momento? Bom, isso daí estavam falando sobre isso na última aula, né? Aproximadamente 20 espécies de dinossauros que foram encontrados, foram descritos aqui no Brasil, tá bom? Até o momento, né? Porque o estudo ele nunca termina, né? Ele nunca para. Como era a pele dos dinossauros? Turma, lembra que eu disse que muitos pesquisadores dizem que eles se assemelham bastante com répteis? Então, justamente, uma pele bastante escamosa, rígida, né? Uma pele bastante úmida e seca. Desculpa, não, úmida não, rígida e seca. Muito semelhante aí com crocodilo, né? E outros répteis. Porém, muitos paleontólogos também descrevem alguns dinossauros com penas. Uma curiosidade aí, tá? Pressupõe que alguns dinossauros possuíam algumas penas, não penas iguais a que as aves têm hoje, mas são penas que eram importantes aí também no processo de camuflagem, que entre outras hipóteses aí que os paleontólogos sugerem. Então foi a questão 5. A questão 6. Quantas espécies de dinossauro existiram no Brasil? Ocorreram, né? Então, o que a gente sabe, né? O que nós sabemos que existiam aproximadamente 27 espécies. Porém, esse número tende a aumentar à medida que a ciência vai evoluindo, à medida que os paleontólogos vão descobrindo aí várias outras espécies, tá bom? A questão 7, qual foi o primeiro dinossauro do Brasil? Né? Assim, qual foi o primeiro já descrito, tá? Ou seja, o primeiro descoberto. Bom, pessoal, fazendo uma pesquisa simples, tá? A gente já sabe que no Brasil aproximadamente 27, 30 espécies já foram descritas, né? Só que as primeiras espécies foram descritas aí, ó, por este paleontólogo gaúcho, né? Lyman Ivor Price. Essa imagem dele aí, ó, tá? Lá em 1930, tá? E ele estudou áreas aqui em Minas Gerais. Não temos ainda, não foi encontrado, né, a espécie, o nome em si da espécie, tá? Mas temos a curiosidade aí, ó, que já em 1930, né, lá em 1930, eles já estudavam aí os dinossauros, os fósseis de dinossauros encontrados no Brasil. Voltando aí para as questões, né? A questão 8 e 9 te pergunta qual que foi o maior, né, e o mais pesado. O maior dinossauro e o mais pesado. Maior, Argentinos uiculensis, ou também chamado de argentinossauro. Ocorreu lá na Argentina, né?
que pesava, opa, desculpa, não, o maior não, né? Não, desculpa, vamos lá, considerado atualmente o maior ser terrestre, né? Então, ou seja, o maior mesmo dinossauro que já ocorreu, é o Argentinosaurus, tá? Turma, esse fóssil, há um exemplar no museu é, da PUC Minas, tá? Aquele museu que a gente falou na última videoaula. E ele realmente é enorme, tá? Há um exemplar dele lá no museu, no primeiro andar, extremamente grande. É o Argentinosaurus, tá bom? Ele tinha aí, ó, uma média de 30 a 40 metros de comprimento. Olha a proporção aí, a mesma imagem que eu utilizei aí na última videoaula, né? Esse aqui seria um adulto e o tamanho do bicho. Extremamente grande. E agora o mais pesado, né? É esse aí, ó. Pressupõe que é essa espécie, o Dryandonaugotus scani. Dryandonaugotus scani, tá? Equivalente aí, ó, a 12 elefantes, o peso estimativa, tá? Extremamente grande também, né? É a outra espécie aí de dinossauro bastante grande e pesadão. Foi a questão 9, questão 10, 11, 12, 13 e 14, relacionados aos terópodes e aos saurópodes. Bom, terópodes são os dinossauros bípedes, né? Tema da nossa videoaula e a nossa última videoaula. A gente aprendeu esses conceitos, né? Essas curiosidades. São os bípedes, considerados um dos maiores carnívoros do planeta Terra, tá? Os terópodes e os saurópodes são os quadrúpodes, os quais eram considerados um dos maiores da Terra. Eles possuíam um corpo avantajado, com pescoço, cauda longo e cabeça pequena. Tinha a família Brachiosauridae, Diplosidae e Titanosauridae. Tá? Então, saurópode e terópode são os dois grandes grupos de dinossauros que existiram. Os saurópodes andavam sobre os 4 membros e os terópodes andavam sobre os 2 membros. E isso é facilmente de ver nos fósseis, pessoal. Porque pressupõe, a gente pega hoje como referência, novamente falando, a anatomia comparada. Por exemplo, canguru. Se a gente pegar um esqueleto de um canguru, a gente consegue perceber que ele não anda com os 2 membros, as 2 mãos dele, porque a mão dele é curtinha, como é que ele anda, né? Então você não precisa de ver um canguru saltando ali, pra você ver que ele anda só com as pernas, ele anda saltando, né? Só com as pernas dele, tá? Agora, por exemplo, se você pegar um esqueleto de um cavalo, os membros posteriores e inferiores, né? Os membros superiores e inferiores, os pés e as mãos são do mesmo tamanho. Então pressupõe e podemos dizer que ele é considerado um quadrúpede, tá? Então é fácil de identificar se ele andava sobre os 4 membros, sobre os 2, somente utilizando aí o estudo do fóssil e da anatomia comparada. Aqueles membros que eram extremamente pequenos, reduzidos, né, andava com as pernas, somente com as pernas e as mãos ali livres. Aqueles fósseis que eram encontrados, né, inteiros, claro, que os membros, tanto as mãos quanto os pés, eram do mesmo tamanho, extensos, né, e eles poderiam ser considerados aí quadrúpodes, tá bom? Então, somente com o estudo aí dos fósseis e sem esquecer da anatomia comparada, sempre é a base para entender todo todo o passado, né? Poderíamos chegar a essas conclusões. Uma espécie de terópode, poderemos dizer o T-Rex,
Tiranossauro Rex, uma espécie de quadrúpede, o Triceratops. Última questão, qual é a teoria que explica a extinção dos dinossauros? Bom, pessoal, extinção dos dinossauros, lembrando sempre lá da questão do meteorito, é a melhor teoria que explica. Caiu, porém, não foi exclusivamente ela. Através dela foram desencadeadas aí uma série de consequências. Mudança do clima, aumento da temperatura, acúmulo de gases na atmosfera, várias plantas morreram. Então foi uma mudança de clima e temperatura global, que alterou toda a dinâmica do planeta Terra, levando à morte aí, à extinção de todos os dinossauros. Então foi o meteoro, o meteorito que causou? Sim, mas não foi só ele, e sim as consequências que surgiram através dele. Bom, finalizamos então a correção, tá, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.